Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande retornar a essa casa de luz, de bênçãos, onde nós somos muito bem recebidos aqui. O tema que eu me propus falar essa noite é o seguinte: por que a doutrina espírita é consoladora? Se a gente fizesse essa pergunta aqui, por que a doutrina espírita é consoladora, e eu fosse ouvir a resposta de cada um de vocês, nós teríamos várias nuances da doutrina espírita que vocês evocariam para chegar até mim e dizer: a doutrina espírita é consoladora por isso. Mas nós temos alguns princípios, alguns postulados da doutrina espírita que acabam sendo essenciais para que ela possa, na verdade, se transformar ou ser efetivamente essa doutrina que tanto consola. Mas para que a gente possa efetivamente abordar o tema, é necessário que a gente faça uma breve digressão histórica até da humanidade, da própria doutrina espírita, para que a gente possa efetivamente entender onde está esse diferencial da doutrina espírita que consola tantos corações que estão aflitos. Se a gente pensasse lá no começo da humanidade, nós vamos perceber que aquele homem rude, pouco inteligente daquela época, porque a inteligência ainda estava nascente, o homem da caverna mal se preocupava em ter onde se abrigar, em ter o que comer, e se preocupava muito mais com a sua própria sobrevivência do que com o estudo do oculto, do sobrenatural, das religiões. Mas o fato é que a lei do progresso é uma lei de Deus, é uma lei natural, ela é inexorável e todos nós estamos fadados a essa lei do progresso. Esse homem da caverna, rude, ele também começa a desenvolver a sua inteligência e logo ele começa a pensar na existência de um ente superior, que ele não sabia, obviamente, divisar, mas que governava tudo e a todos. E ele pensava nisso em virtude dos rigores das intempéries terrenas, que ele sofria demais com aquilo. Começa a pensar na existência desse ser, que ele não sabe como que é, e começa a surgir, então, as primeiras oferendas na face da terra. E essas oferendas começam com flores, frutos. É esse homem rude oferecendo alguma coisa em troca a esse ente superior que ele não conhece, na tentativa de arrefecer os ânimos e os rigores dessas intempéries que tanto castigavam. Mais tarde, ele começa então a sacrificar os animais e às vezes até mesmo a própria vida humana no entendimento equivocado de que quanto mais grave fosse a oferenda, mais ele poderia agradar esse ente superior que ele ainda não sabia divisar. Surgem as primeiras religiões. A palavra religião vem do latim religio, que quer dizer prestar culto a uma divindade, ligar novamente ou simplesmente religar. As religiões começam a surgir e, na verdade, naquela época, as religiões eram iniciáticas. Algumas pessoas começavam a pensar no estudo do oculto, do sobrenatural, e convidavam outras que passavam por um processo de iniciação e também se atiravam a esse estudo do oculto, do sobrenatural, da relação do homem com esse ser superior. Surgem novas teses, algumas adotando a ideia de que existia um Deus único, outras adotando a pluralidade de deuses, né? O politeísmo. E, enfim, essas religiões começam a surgir no propósito de estabelecer o estudo do sobrenatural, dito sobrenatural, de buscar essa relação com esse ente superior que ainda, na incipiência dessas religiões, o homem não conseguia, obviamente, delinear os contornos desse ente superior que governava tudo e a todos. Com o passar do tempo, eles vão se dedicando cada vez mais a esses estudos do oculto, do sobrenatural. Outras religiões vão surgindo. A mais antiga
das religiões que se tem notícia na face da terra, escrita, que está de forma escrita e gravada, chama-se os Vedas, que foi gravada numa língua indo-europeia. E, na verdade, essa religião, ela deve ter acontecido aí por volta de 1500 antes de Cristo, como forma de ficar escrita, de mostrar e perpetuar a ideia na crença desse ser sobrenatural que regia tudo e a todos. E por incrível que pareça, os Vedas, essa religião, ela já acreditava na existência de um Deus único, na imortalidade da alma, e acreditava também na reencarnação. Olha que interessante. Mas, com o evoluir da humanidade, com o passar do tempo, essas religiões também vão se aprimorando, o homem vai se aprimorando e a sua inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais. Ao ponto de que, com o amadurecimento da humanidade, Deus começa também a revelar as suas leis através de várias pessoas. Através dos profetas, através dos filósofos, dos pensadores. E surge, então, a primeira revelação que a gente tem notícia na face da terra, que vem da lei de Deus, que se dá através de Moisés. Moisés, na verdade, estima-se que tenha vivido no ano de 592 a 472 a.C. E Moisés, na verdade, ele era um profeta que, segundo a história, ele foi aquele que recebeu os 10 mandamentos de Deus na península do Sinai, no Monte de Horebe, e que transformou aquelas leis no que os judeus chamam de Torá, a lei de Deus ditada para o povo de Abraão pelo lápis de Moisés. Atribui-se a Moisés também a feitura dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E, na verdade, aqueles 10 mandamentos que ele recebe de Deus, depois se transforma em mais de 600 leis que nada tinha de divinas, mas eram leis terrenas que eram utilizadas para tentar domar um povo rude de uma época. E começa-se então a marcar a história da humanidade com a revelação da lei de Deus de uma forma mais ostensiva para o homem aqui na Terra. Pouco tempo depois, essas leis começam a se defasar e já não são mais suficientes para dar respostas às indagações que o homem ainda tinha, tendo em vista esse progresso da humanidade. Mais tarde, então, nós temos uma outra revelação, que é a segunda revelação, que vem com Jesus. E esses 10 mandamentos, essa primeira revelação da lei de Deus, ela se modifica, ela se condensa na essência da lei do amor. Jesus veio realmente revolucionar a história da humanidade. Tanto que o nosso calendário ele é zerado e começa a contar a história novamente, se dividindo em antes e depois do Cristo. E a mensagem do Cristo, ela se revela essencialmente baseada na lei do amor. Jesus simplesmente nos recomenda amar. Amar a nosso Deus, amar ao nosso próximo. Essa é a essência da lei de Jesus. Mas Jesus, todo mundo sabe, ele falava através de parábolas. E muitos não conseguiam entender a essência da sua mensagem. Segundo o evangelista João, no capítulo 14, ele relata que Jesus já dizia que o Pai iria ainda mandar um consolador prometido, que seria a terceira revelação, que teria por escopo revelar também, dizer outras coisas que Jesus não tinha dito e esclarecer de uma vez por todas aquilo que Jesus disse. Porque tão logo Jesus deixa a terra, surgem outras religiões e essas religiões começam a avocar para si o direito de interpretar exclusivamente a lei de Jesus. E quando a gente fala exclusivamente, é porque não se aceitava nenhuma outra interpretação que destoasse daquilo que a igreja determinasse que fosse. E a questão é que essa lei de Jesus também, que se funda no amor, na caridade,
ela começa a se destoar. E o homem precisa, obviamente, de que venha uma outra revelação, para que se possa, de uma vez por todas, explicar coerentemente a lei de Jesus e trazer novas revelações para o homem aqui na terra. E nós, espíritas, avocamos para nós dizer que essa terceira revelação é, na verdade, a doutrina espírita, que ela é o consolador prometido por Jesus que o Pai enviaria à terra, que é através do Espírito de verdade. E nós dizemos e afirmamos que esse consolador prometido, em verdade, é a doutrina espírita. E a gente começa a pensar, por que então que a doutrina espírita é o verdadeiro consolador prometido? Por que que ela que vem tomar a iniciativa de explicar aquilo que Jesus havia nos dito e revelar muito mais? A verdade é que a doutrina espírita, ela se assenta em 5 postulados basilares. Primeiro, na crença de Deus. Mas quando nós falamos que o espírita precisa acreditar em Deus, nós não fazemos simplesmente por um artigo de fé, com imposição, dizendo, olha, espírita, você tem que acreditar em Deus, ou então se retire das fileiras espíritas. Não. Quando a gente fala na crença da existência de Deus, nós o fazemos de uma forma bastante singular, e porque os espíritos também nos alertam para a existência de alguns atributos da divindade. Nós acreditamos em Deus por conhecer alguns dos seus próprios atributos. E aí a gente vai percebendo que, sem acreditar em Deus, nós não podemos nos dizer espíritas. Nós acreditamos em Deus porque Ele é eterno, não teve começo, não teve fim, porque Ele é imaterial, que se Ele fosse feito de matéria, Ele seria como nós. Ele é imutável para que haja equilíbrio no universo, as suas leis igualmente o são. Não adianta tentar revogar uma lei natural, uma lei de Deus. Ele é todo poderoso, que é uma consequência lógica dele ser único. Se existisse mais de um Deus no universo, ele não seria todo poderoso. Haveriam potências rivais disputando a mesma plateia. Enfim, nós conhecemos os atributos da divindade, aí a gente chega à conclusão de que realmente Deus existe. E um dos atributos da divindade que mais concorre para que a doutrina espírita revele e passe a ser uma doutrina consoladora é de que Deus é soberanamente justo e bom. O que vale dizer, nada de mal que acontece no mundo promana da divindade. O mal jamais vem de Deus ou das suas leis. E toda justiça, na sua maior essência, que a gente possa conhecer na face da terra, é a justiça divina, atribuindo a cada um, segundo as suas ações, segundo as suas obras, se revelando cada vez mais na lei de causas e efeitos. Causas e efeitos. Aí nós começamos a entender o sofrimento da criatura, por que que é necessário o sofrimento, quando o sofrimento nos permite repensar a nossa própria vida, as nossas próprias ações, nos dá motivos de resignação saber que Deus é soberanamente justo e bom. E a doutrina espírita vai na sequência, dizendo que nós somos espíritos imortais, que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Até aí não é novidade nenhuma, porque a grande gama das religiões, salvo os materialistas, eles acreditam na sobrevivência da alma depois da morte. E essas doutrinas são as chamadas doutrinas espiritualistas, como nós os somos. E então nós também acreditamos na imortalidade da alma. Corolário disso é que também nós acreditamos na lei da reencarnação. Porque nós partimos do princípio, do postulado de que Deus, por ser soberanamente justo e bom,
tem que ter criado todos nós da mesma forma. E os Espíritos nos asseguram que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas simplicidade e ignorância não quer dizer que tenha sido criado bom ou mal. Simplesmente que ele não tem conhecimento ainda e inteligência suficientemente desenvolvida, o que vai acontecer. Aí a doutrina espírita nos assevera que todos nós somos perfectíveis, ou seja, saídos da simplicidade e da ignorância, nós tendemos à evolução e chegaremos à condição de espíritos puros. E os espíritos puros, segundo a questão número 100 e 113 do Livro dos Espíritos, eles nos revelam que o espírito puro é aquele que se caracteriza por conhecer tudo de todas as coisas. E aí a gente começa a pensar no dogma da reencarnação. Por que a reencarnação? Porque como que nós poderíamos, saídos da simplicidade e da ignorância, chegar à condição de espíritos puros, que são aqueles que conhecem tudo de todas as coisas, numa única experiência terrena? Será que isso seria suficiente para que nós conseguíssemos adquirir os conhecimentos tanto na área científica como do ponto de vista moral? Será que isso daria para acontecer numa única existência terrena? E aquelas criaturas que nasceram e morreram em tenra idade, como elas fariam então para construir o seu conhecimento intelectual e moral? E a gente parte do pressuposto, portanto, que a reencarnação é a verdadeira lei de Deus que oportuniza a cada um de nós essa chance de chegarmos à condição de espíritos puros. Ora, se nós não acreditássemos na reencarnação, nós teríamos que saber então, no que eu vou acreditar? Quais opções que eu teria? Então nós teríamos outras duas. Ou eu acreditaria na ressurreição, ou eu acreditaria na doutrina materialista. A doutrina materialista é aquela que o Espiritismo veio chocar-se veementemente quando surgiu em 1857 na Europa. A doutrina materialista não é aquela que se fala que a gente tem apego aos bens materiais. Não é isso. A doutrina materialista prega que após a morte a alma não sobrevive, que nós morremos no túmulo, que não existe alma. Aquilo que nós chamamos de alma, para os espíritos, para os materialistas, nada mais é do que emanação inteligente da própria matéria. Eles partem do princípio que, saídos do pó, retornaremos ao pó, que a matéria governa-se a si mesma. Então, na verdade, nós tínhamos a opção, ou acreditar na reencarnação, ou então eu acredito no materialismo. E o materialismo estava tomando muita força nessa época na Europa, em 1857, porque as pessoas de escola, os pensadores, os filósofos, estavam rompendo com a Igreja Católica. E rompendo por quê? Porque a Igreja pregava inexoravelmente que, depois da nossa morte, haveria a ressurreição. Só que, até essa época que acontecesse a ressurreição, no dia do juízo final, nós ou iríamos para o inferno, ou nós iríamos para o céu. E depois eles criaram uma figura intermediária que era o tal do purgatório, onde se você não fosse nem muito ruim, você não ia para o inferno. Mas se não fosse muito bom também, para o céu não iria. Indo para o purgatório, se alguém aqui na Terra pensasse, se lembrasse de você e orasse por você, você poderia ascender aos céus. Olha só, os pensadores diziam assim, olha, eles taxam como pecado mortal aqueles atos mais comezinhos e naturais da pessoa humana. Se eu passar em revista a minha própria consciência, é mais provável que eu vá para o inferno, queimando no fogo eterno, onde não teria chance de sair, do que eu vá para o céu. Então essas pessoas falavam assim, é melhor eu me entregar à crença do nada, no materialismo, porque aí eu tenho liberdade total para gozar tudo aquilo que a vida me oferece, porque eu não tenho comprometimento nenhum para depois da minha morte, onde tudo se acaba. O Espiritismo, essencialmente, ele vem romper com o materialismo, porque ele nasce eminentemente da comunicabilidade dos espíritos. Ora, são os próprios espíritos dando prova
de que eles eram aquelas criaturas que tinham habitado a orbe terrena e agora estavam num plano espiritual, dando comunicações de como a vida ocorria depois da morte. O Espiritismo vem efetivamente matar a morte. E aí ele revoluciona também. E ele traz para a gente motivos de resignação. Porque, na verdade, os postulados da doutrina espírita, como eles se encadeiam de uma forma muito lógica, muito racional, eles nos fazem enxergar a morte não mais como destruição, não mais como perda, mas permite fazer com que nós enxerguemos a morte como forma de evolução da criatura humana. Nós não temos mais aquela visão que a gente tinha outrora da morte. Por que eu tinha tanto medo da morte? Eu tinha tanto medo da morte porque se pregava justamente a existência de um céu e de um inferno. E esse inferno, eu tinha que partir da presunção de que Deus não era soberanamente justo e bom. Porque eu cometi um pecado, e o pecado taxado de mortal era aquele que feria a minha amizade com Deus, a ponto dele me condenar eternamente a ficar no fogo do inferno. Então eu tinha medo da morte justamente por isso. Ora, mas será que eu vou para o inferno? O que vai acontecer comigo para depois da minha morte? O Espiritismo revoluciona, e aí ele traz motivos de consolação para a gente, porque ele já não encara mais a morte como a destruição. Se a gente pegar lá no livro dos Espíritos e for estudar na questão 130, 136, lá, o 34, o que é a morte, a gente vai ver que os Espíritos nos dão uma definição tão simplória que a gente percebe que realmente não há mais necessidade de temê-la. Eles falam o seguinte, que a morte é um processo que ocorre porque nós, humanos, não conseguimos mais assimilar e reter o fluido vital. Todos nós, encarnados e que temos vida orgânica, nós temos fluido vital, que é o que nos movimenta, que nos dá a vida animalizada. Nós temos um organismo que está arranjado para poder assimilar e reter o fluido vital, onde a gente tem a vida animalizada. Eles falam que a morte poderia se equiparar a uma máquina mal arranjada que já não permitia mais o funcionamento. O nosso corpo, o nosso organismo fica mal arranjado e não permite mais assimilar e reter o fluido vital, de modo que o organismo, ele acaba morrendo. O corpo morrendo, o espírito retorna à vida espiritual, que é a verdadeira vida, e o corpo se decompõe e vai compor outro tipo de matéria. É assim que os Espíritos nos falam que ocorre a morte. Ela pode ocorrer de uma forma natural, como se fosse uma vela que se apagava porque não tem mais nada para queimar, e ela pode ocorrer de forma acidental. E de forma acidental, o que acontece? Um desses órgãos vitais, ou vários, eles são lesados de tal forma em que também não é mais possível aquele corpo reter, absorver o fluido vital, de forma que ele vai morrer. E olha que coisa interessante, quando nos vimos de regresso na vida espiritual, o que acontece com a gente? Nós retornamos à pátria espiritual e, obviamente, nós vamos fazer um balanço da nossa última existência. Nós vamos ver o que nós fizemos, quais são as ações que ainda a gente tem que tomar com vistas àquilo que a gente sempre busca, que é a nossa felicidade, que é aquela evolução que é lei do progresso, que é a lei de Deus. Retornamos à vida espiritual e não falamos mais em céu, inferno ou em sofrimento eterno. Se estivermos sofrendo, nós vamos sofrer com a certeza que o nosso sofrimento é passageiro e que a nossa vida ainda continua e o nosso norte ainda é a nossa própria evolução. E para evoluir, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar a minha próxima reencarnação. É isso que o Espírito faz. Ele passa por um transe da morte, em um determinado momento, até segundo a sua condição, até que ele recobre a sua consciência, a sua própria individualidade que é mantida, leva daqui as lembranças que podem ser boas ou más. Se ele for mal, ele vai ter que se recuperar disso. Mas a oportunidade que ele vai ter
é justamente a reencarnação. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual é a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem assim: são duas, expiação, e aí eles falam assim, evolução progressiva da humanidade. Duas finalidades. Expiação, meus amigos, é justamente isso. Eu olhar para o meu passado, ver aquilo que eu fiz de errado, o que eu tenho que me corrigir e pagar esses débitos contraídos, expiar aquela falta que eu tenha cometido. O que nos proporciona essa expiação é a reencarnação, que é a oportunidade que eu tenho de retornar na vida carnal. Então é para isso, uma das finalidades, expiar, pagar, me depurar, limpar-me. E outra lá, olha só, progresso paulatino da própria humanidade. É através da reencarnação que nós temos a oportunidade de progredir. E progredirmos que jeito? Através dessas experiências sucessivas, angariando conhecimento do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual e, obviamente, pela nossa intelectualidade. É esse o objetivo. Aí Kardec vai lá e, não satisfeito, pergunta assim: no que se funda o dogma da reencarnação? Ele quer saber mais sobre a reencarnação. Porque a reencarnação, ela ainda é debatida. Uns acreditando na ressurreição, outros no materialismo. E ele quer saber mais. Então ele vai lá e pergunta: no que se funda o dogma da reencarnação? E aí os espíritos respondem assim: justiça divina e revelação. Na justiça divina e na revelação. E aí a gente começa a pensar: na justiça divina? Dá para pensar na justiça divina se eu não acreditar na reencarnação? Olha que coisa interessante para a gente pensar. Como é que eu consigo pensar naquele Deus soberanamente justo se eu não acreditar na reencarnação? Olha só, como é que eu posso consolar uma mãe que perde um filho em tenra idade se eu não acreditar na reencarnação? Como é que eu posso dizer para ela que existe uma justiça divina? Como é que eu posso dizer para uma mãe que chega lá na PAI com o seu filhinho que acabou de nascer e tem uma deficiência mental, se eu não acreditar na reencarnação? Como que eu consigo dizer para alguém que está sofrendo dores atrozes enquanto o seu vizinho está na mais perfeita felicidade, se eu não acreditar na reencarnação? Como que eu posso convencer alguém da justiça divina sobre o que a gente vê no nosso país ainda, a desigualdade social tão grande, que leva uns a viver na mais perfeita e completa miséria, enquanto outros estão na opulência, se eu não acreditar na reencarnação? Por isso que os Espíritos nos falam que reencarnação é a revelação da justiça divina. Não dá para acreditar nesse Deus soberanamente justo e bom se eu não adotar o dogma da reencarnação. Mas ainda que eu não queira, ainda que eu quero pensar numa outra opção, se eu não tenho materialismo, porque hoje as religiões, na sua grande maioria, elas são espiritualistas, acreditam na sobrevivência da alma, eu quero saber qual que seria outra opção. A minha outra opção, então, seria a ressurreição. E partindo desse pressuposto da ressurreição, o que aconteceria conosco? O nosso corpo se decompõe, se eu for bom, eu fui para o céu, se eu for mais ou menos, eu fui para o purgatório, se eu fui mal, eu fui para o inferno. No dia do juízo final, que Jesus iria reaparecer, esses corpos que foram decompostos ressurgem. Qual é a finalidade? Aquele que está no inferno vai ter um corpo que ainda vai sofrer mais com aquele corpo que tiver. Quem ainda estiver no purgatório fica ali com aquele corpo, que não foi para o céu, e quem já era feliz, fica mais feliz com o corpo que tem. Essa é a doutrina da ressurreição. E aí eu pergunto, dá para a gente conciliar justiça divina com ressurreição? E o que a gente faz aqui, meus irmãos, não é criticar nenhuma outra religião, é simplesmente estudar fatos e dogmas que as religiões, por aí nas suas diversidades, defendem, para que a gente, lucidamente, faça uma opção por aquilo que nos convence mais, com aquilo que está de acordo com a justiça de Deus. Porque nós não conseguimos divisar justiça divina com materialismo. Eu não consigo enxergar a justiça divina com a ressurreição. Então é preciso que a gente reflita.
E uma das situações que faz com que a doutrina espírita seja realmente chamada de terceira revelação é justamente isso, que não há imposição de fé. Aqui ninguém nos impõe nada. Ninguém é recebido com dedo em riste por um fiscal de consciências alheias. Você faz isso, ou faz aquilo outro. Não. Aqui nós somos esclarecidos. Esclarecidos pelo estudo da doutrina espírita, e nós mesmos começamos a buscar essa nossa melhora interior. É o conhecimento que é transformado em ação. E a ação resulta em quê? Em melhora da nossa qualidade de vida, em melhora da nossa espiritualidade. O espiritismo também se funda em outro dogma, que seria a pluralidade de mundos habitados, dizendo que nós não temos só a Terra como planeta habitado. São bilhões de galáxias iguais a nossas aqui no universo. Bilhões de galáxias. A Terra está numa galáxia. Será que tudo isso existiria só para o deleite do homem na Terra, sair ali agora e olhar o universo e falar, olha como Deus é grandioso e só a Terra ser habitada? Nós acreditamos também na pluralidade de mundos habitados e que a Terra é um desses mundos. E ainda é pouco evoluída, está lá na base, é um mundo de expiações e provas, que vai passar por um mundo de regeneração, por um mundo feliz, até chegar num mundo em que possa habitar os espíritos puros. Mas a evolução da Terra é a evolução daqueles que aqui habitam, é a evolução individual de cada um de nós que faz o progresso do mundo também. E, por fim, a doutrina espírita também acredita na comunicabilidade dos espíritos. Negar a comunicabilidade dos espíritos seria como revogar a existência da própria doutrina espírita. Porque, na verdade, ela nasce eminentemente da comunicabilidade dos espíritos. Quando Allan Kardec é convidado para participar daqueles fenômenos das mesas girantes, ele não aceita de uma primeira vez, porque ele ficou cético em relação àqueles fenômenos. Porque ele dizia, se a mesa não tem nervo, não tem cérebro, como que ela pode dar respostas inteligentes às perguntas inteligentes? Então, o que ele faz? Ele conhecia o magnetismo, ele não vai. Numa segunda vez ele é convidado com insistência, ele resolve, vou participar desses estudos. E ele começa a participar daqueles fenômenos, mas sempre, num primeiro momento, com o olho cético, dizendo o que tem por trás disso. Deve ser algum embuste, algum engodo. Quando ele se convence de que não tinha nenhum embuste, nenhum engodo, ele começa então a se dedicar ao estudo sistemático daqueles fenômenos. Porque ele fala, ora, se ela não tem nervo, se ela não tem cérebro, e ela está me dando respostas inteligentes, tem algum princípio inteligente por detrás disso. Começam as primeiras comunicações pela tipologia, por pancadas, por sinais. Daqui a pouco eles começam a aprimorar essas comunicações através da psicografia, colocavam um lápis numa cestinha, a cestinha se movimentava para lá, para cá. De repente eles percebem que não precisam nem mais daquela cestinha, que na mão do médium o lápis poderia trazer as suas mensagens, a psicofonia, enfim. Ele começa como pedagogo, como reunia conhecimentos em várias áreas da ciência, ele começa então a fazer as perguntas para os espíritos e obter as respostas dos espíritos e compilar aquilo de uma forma, organizar de uma forma bastante didática e pedagógica. É o que ele faz. E a doutrina espírita não é do Allan Kardec, a doutrina espírita é do mundo, é revelação de Deus através dos espíritos que foi organizada por Allan Kardec. O espiritismo é um só. O espiritismo, tanto que a palavra espírita e espiritismo não existia antes do advento da doutrina espírita. E aí, então, Deus se vale dessa criatura, num momento em que a Terra já se encontrava, os habitantes aqui, num processo de maturidade que lhe permitia receber novas revelações, e vem esse Consolador prometido. A comunicabilidade dos espíritos é da própria essência da doutrina espírita. E a gente começa a perguntar, mas esse negócio de falar que conversa com morto é heresia, isso não pode. Quantas religiões nos condenam porque aqui nós pregamos a comunicabilidade com os espíritos? Mas vamos enfrentar a questão por uma forma lógica, razoável, e não
não dizer que não aceita ou não acredita simplesmente porque eu não quero. Olha só, quem consegue se comunicar com o espírito de uma forma ostensiva é médium. E qual é a característica do médium? O que o médium tem, além disso, que pode lhe permitir a comunicabilidade com os espíritos? Ele tem uma outra faculdade que outras criaturas não têm, que é inata, é dele. Veio com o seu nascimento, é uma faculdade orgânica a mediunidade. E essa faculdade lhe permite colocar-se em comunicação de uma forma mais ostensiva com o mundo espiritual. É uma faculdade orgânica que ele tem. E aí a gente pergunta, se Deus dá essa faculdade para alguém, por que ele impediria que se usasse essa faculdade? Essa questão que a gente pergunta. Eu tenho a visão, eu não posso enxergar? Eu tenho tato, eu não posso tocar? Por que se Deus me dá esses sentidos, eu não posso utilizar? Se uma criatura nasce com essa faculdade orgânica, que lhe permite travar a comunicação com o mundo espiritual, por que ela não pode usar? O que tem nisso que afrontaria a lei de Deus? Ao contrário, isso é coerente com a lei de Deus. O que os Espíritos nos recomendam, na verdade, é o bom uso dessa faculdade. É o uso correto dessa faculdade, que tem que ser utilizado em favor das outras pessoas, que tem que ser usado com conhecimento, com parcimônia, com seriedade, acima de tudo. Mas a comunicabilidade, meus irmãos, ela não é proibida na seara espírita. Desde que seja feito com conhecimento, com estudo, com seriedade, não há problema algum. E, na verdade, a gente pensa, será que também a comunicabilidade com os espíritos não é motivo de consolação para as criaturas aqui na Terra? Essa semana eu estava assistindo ao filme As Mães de Francisco Cândido Xavier, As Mães de Chico Xavier. E eu estava vendo, comecei a pensar, olha só o que a comunicabilidade dos espíritos pode trazer de consolação para essas criaturas aflitas, porque ainda não conseguiram lidar com uma forma mais racional com o fenômeno da morte. Quantos corações, imaginem, devem ter sido consolados pela comunicabilidade dos espíritos, pelas mensagens que Chico Xavier trazia para aquelas criaturas que o procuravam desesperadas em virtude da perda de entes queridos. Como que ela não foi utilizada para o bem? Consolando quantas criaturas que chegavam lá em estado até pensando no próprio suicídio, de tanta dor que sofria pela perda de entes amados e queridos, que saíram de lá transformadas e consoladas, enxergando a vida de outra forma em virtude da comunicabilidade dos espíritos, de uma forma séria, de uma forma coerente. Então, nós começamos a pensar sobre todos esses dogmas da doutrina espírita, e a conclusão que a gente chega é justamente essa, que quando Jesus estava dizendo que ele não disse tudo e que viria, o Pai mandaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, quando a gente afirma que a doutrina espírita é o verdadeiro Consolador, nós o fazemos porque realmente, quando estudamos os postulados da doutrina espírita, a conclusão é que nós chegamos, é que nós somos consolados mesmo. Essa doutrina vem mudar. E olha só, as religiões, por si sós, elas não se prendem só a essas questões filosóficas ou religiosas. Todas elas também trazem um código de moral, para que o homem, trilhando esse código de moral, ele possa também mudar a sua conduta aqui na Terra. Todas elas trazem. E aí a gente pergunta, qual é o código de moral da doutrina espírita? Nós espíritas nos assentamos em qual lei moral? Será que o espiritismo veio trazer uma nova lei? E o próprio Allan Kardec fala lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos que não, ele não veio trazer uma nova lei no ponto de vista moral, porque desse ponto de vista da nova lei moral, ele não veio trazer nada de diferente. Ao contrário, nós espíritas nos assentamos na lei moral do Cristo. Nós somos espíritas cristãos. O nosso código de conduta moral é o cristianismo. São as leis de Jesus.
Mas como Jesus falava por parábolas, e muitas vezes isso deu aso até as chamadas guerras santas, a discussões que são quase que intermináveis, o Espiritismo, no momento em que a humanidade está suficiente madura para conhecer, vem trazer um livro que se presta à interpretação coerente da lei de Jesus. Porque muitos equívocos tivemos em virtude das pessoas quererem interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra, e não no sentido que ela realmente tem. Jesus, falando de uma forma figurada, ele dizia: é necessário que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque muitas das criaturas até hoje não conseguiram compreender a verdadeira essência da mensagem de Jesus. E quando a gente vai fazer um estudo mais sistematizado disso, nós vamos perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dando uma interpretação extremamente coerente da mensagem de Jesus. E lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: no que se funda a verdadeira caridade consoante Jesus, conforme Jesus pregava? E eles falam assim: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejamos, meus irmãos, esses postulados da doutrina espírita fazem ou não a nossa consolação. Crendo nesses postulados, vivenciando-os, nós podemos ou não afirmar que a doutrina espírita é verdadeiramente uma doutrina consoladora, quando faz com que nós enxerguemos a morte como um fenômeno natural da vida, nos mostrando que o espírito segue o seu caminho para a vida espiritual que se descortina para ele e que lhe proporciona novas experiências para chegar à sua evolução. Quando ela nos fala da reencarnação, quando nos consola através da comunicabilidade dos espíritos e nos orientam também, dizendo mais coisas do que Jesus nos disse. Porque Jesus mesmo falou que o Consolador prometido teria duas finalidades. A primeira, esclarecer a sua mensagem que foi desfigurada e revelar outras coisas que ele até então não tinha revelado. Que essas outras coisas seriam reveladas porque a humanidade já estaria em uma outra situação. Não queremos aqui dizer que o Espiritismo é melhor ou pior que outras religiões, mas ele nos traz um código de conduta moral, lógico, coerente, faz estudos do ponto de vista filosófico e científico que realmente nos convence e nos dá a resposta para aquelas indagações que vão lá no âmago da nossa alma, coerentes, que outras religiões não conseguiram até então dar. E qual é o melhor bem que a gente pode fazer para a doutrina espírita que tanto bem nos traz? É dividir esse conhecimento com outras criaturas. A maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua própria revelação e a sua divulgação. Nós não precisamos querer pegar ninguém a laço lá fora para engrossar as fileiras espíritas. Mas quando for oportuno, quando for o momento adequado, nós precisamos sim falar, dividir com outras pessoas os motivos que nós temos para dizer que somos consolados, que somos resignados, que aceitamos as coisas que nós temos que passar com calma, com fé, com resignação. É preciso dividir isso com outras criaturas. E também é preciso que nós passemos em revista a nossa própria consciência e olhemos para dentro de nós mesmos. Se eu estou recebendo tanto esclarecimento aqui, a finalidade disso é fazer com que nós nos melhoremos moralmente. Então é preciso que de tempos em tempos nós façamos um balanço íntimo, que nós nos dediquemos alguns minutos do dia para que a gente faça esse balancete interior, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e façamos aquela pergunta que nunca quer calar. O que eu estou fazendo de especial com tudo que eu tenho recebido da Casa Espírita? Eu tenho realmente colocado isso em favor do meu progresso, do bem-estar de outras criaturas que estão comigo? O que eu tenho me melhorado? É preciso que nós façamos essa indagação
E não deixemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio falar mais alto na hora da gente enfrentar as respostas. É preciso que conheçamos-nos a nós mesmos, para que nós possamos detectar o que eu tenho ainda que preciso me melhorar, fazer alguns minutos do dia essa reflexão. Nós nos preocupamos com tantas coisas do ponto de vista material, em ter o que nos provê na velhice, nos dedicamos tanto ao trabalho e às vezes no que é mais importante, nós relegamos para outras épocas, para outros tempos, nós nos preocupamos. Será que eu estaria preparado para retornar à vida espiritual? Se Deus me chamasse agora, será que eu voltaria em paz com a minha consciência? Qual que é o sentimento que domina o homem no momento da morte? É o medo, a dúvida, é a esperança? Será que eu estou apto para retornar à vida espiritual com esperança? Com a minha consciência tranquila de que eu envidei todos os esforços que eu podia para o meu melhoramento interior e para de outras criaturas? Os Espíritos nos falam que o medo domina aquele que foi mal. A dúvida domina o cético que não teve esperança. Ou melhor, e que para os espíritos bons, o sentimento que vai lhe dominar é o sentimento de esperança. Quiçá possamos nós retornar à vida espiritual sem ter que temer nenhum olhar perquiridor, porque usamos esses postulados que aprendemos na casa espírita para transformarmos-los em boas ações em favor de tantas outras criaturas. Esse vídeo expressa aqui de uma forma tão clara, né? Como é bom ser gentil. É a prática da caridade, do amor, da gentileza, que vai mudar paradigmas. A gentileza abre portas, a gentileza muda condutas, a gentileza faz transformação íntima, tanto para quem a pratica, quanto para quem a recebe. E, na verdade, gentileza é amor, que é a essência daquilo que nós pregamos aqui. Então, meus irmãos, se nós recebemos tanto, não podemos guardar os nossos talentos. É chegada a hora de transformar conhecimento em ações. E o que nós levamos dessa vida? É o bem ou o mal que a gente tenha feito? Procuremos, então, levar o bem. A oportunidade é dada a todos. Chegou a hora de lançarmos mão às obras que tanto nos esperam e tanto nós podemos realizar. Assim, talvez, nós retornaremos à vida espiritual com o domínio da esperança dentro do nosso ser. Que Deus possa abençoar a todos.